bom, galera? Tá entrando no ar a segunda e última edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram. Beleza? Parada é a seguinte, vamos começar o nosso vídeo aí falando do nosso mais novo diretor executivo de futebol, o Pedro Martins, profissional que estava aí no Cruzeiro e agora é o novo profissional do Vasco. Ele deixou, né, o clube mineiro para poder acertar com o Vasco. Ele teve pouco mais de 2 anos à frente do Cruzeiro, 68 jogadores contratados, 5 técnicos durante o seu período e muita reclamação da torcida cruzeirense e até um graças a Deus com a saída dele agora nas redes sociais. Pelo menos esse é o comportamento da maioria dos cruzeirenses nas redes sociais no dia de hoje. A torcida do Vasco não recebeu com bons olhos o nome do Pedro Martins. Eu vou me limitar aqui a trazer a informação, deixar bem claro e reconhecer a minha humildade de que eu não conheço todos os profissionais do futebol brasileiro, eu não conheço a fundo o trabalho do Pedro Martins, mas no Vasco a gente vive meio que um mundo paralelo, né? Quem acompanhou a série aí de muito sucesso do Netflix, o Stranger Things, né, que tem um universo paralelo que eles chamam de mundo invertido, o Vasco está vivendo meio que Stranger Things, né? Os caras que chegam badalados no Vasco aqui, saem do Vasco com um trabalho horroroso, e o maior símbolo de todos é o Alexandre Matos, e outros jogadores, né, ou profissionais que chegam aqui muito questionados, acabam tendo um bom trabalho, tá? E se eu for dar exemplo aqui, eu vou citar vários e vários jogadores. O Maicon chegou aqui chutado, o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão chegou aqui chutado, o David houve uma grita muito grande nas redes sociais e tem sido um jogador muito útil. O Pedro Raul chegou badaladíssimo no Vasco e foi muito ruim a passagem dele aqui. O Alexandre Matos, o Jair, que está longe de ter sido uma temporada dele ruim no Vasco ano passado, mas muito longe da expectativa que se tinha. A gente lamenta muito a ausência do Jair, mas o Jair no Vasco nunca conseguiu ser nem sombra daquele jogador do Atlético Mineiro, principalmente, mas também do Internacional de Porto Alegre, tá? Apesar de ter uma boa passagem. Os anônimos no momento da chegada, Paulinho Paula, né? Paulinho, o goleiro Léo Jardim e até o lateral esquerdo Piton, que saiu muito criticado do Corinthians, assim como o Léo Pelé, são jogadores espinha dorsal e base do time do Vasco. O Payet, que é muitíssimo badalado, a grande contratação do Vasco na era da SAF, veio começar a performar na temporada 2024. 23 dele não foi bom, apesar de vir de uma inatividade muito grande. Então, pelo histórico recente do Vasco, eu acho melhor a gente esperar o trabalho do Pedro Martins no Vasco, especificamente, para depois a gente dizer aí se foi bom ou ruim. De fato, o nome não empolga, tá? E reconhecendo aqui a minha humildade e a minha limitação para falar de forma mais aprofundada sobre o trabalho do Pedro Martins, eu recorri a um grande amigo lá de Minas Gerais, o Valdir Virgão, do canal Cruzeiro, que é o maior canal do Cruzeiro lá em Minas Gerais, para trazer para a gente informações sobre aí o Pedro Martins e a passagem dele lá no Cabuloso, tá? Inclusive, o Valdir me mandou mensagem, falou que uma galera aqui do Rio pediu o vídeo para ele, acho que 3 pessoas além de mim pediram, então talvez você até tenha visto esse vídeo já em um canal de algum companheiro aqui do Vasco, mas está feito o registro aí do vídeo do Valdir Virgão. Confere a análise do Valdir. Fala, torcida vascaína, salve, salve, aqui é o Valdir do canal Cruzeiro, mais conhecido aí como Virgão nas redes sociais. Um salve aí para todo mundo que curte o Cruzeiro, eu sei que não são muitas pessoas, mas um salve aí para vocês. Bom, vamos lá falar aí sobre Pedro Martins, né, o novo diretor aí de futebol da equipe do Vasco. Estava aqui no Cruzeiro, na gestão aí do Ronaldo Fenômeno, né, no Cruzeiro SAF aqui desde 2022. Esteve aqui à frente do Cruzeiro. Foi o único diretor que tivemos durante esse tempo aqui com a gestão do Ronaldo. Bom, à frente do futebol só foi legal no ano de 2022, onde o Cruzeiro conquistou a Série B daquele ano e voltou à elite nacional. Mas o trabalho de 2023 e 2024 até aqui não tem sido tão bom.
Infelizmente, o Pedro Martins foi alvo de muitas críticas da torcida, mas não só ele. A equipe toda do Ronaldo, a gestão do Ronaldo tem sido muito culpada. Então, assim, pra gente falar especificamente de Pedro Martins pra vocês, é um cara que, à frente da direção do Cruzeiro, teve uma característica de tentar montar um time competitivo gastando pouco. Se o Cruzeiro conseguiu ou não, aí depende da visão de cada torcedor. Na maioria da torcida do Cruzeiro, não, porque achava que poderia ter sido melhor assertivo no mercado. Ao meu ver também, o Cruzeiro, sob essa direção do Pedro Martins, fez 68 contratações de 2022 para cá e foram 5 treinadores. Isto mostra que não conseguiu encontrar um time ideal, um padrão de um time para o Cruzeiro, onde ano passado quase foi rebaixado novamente e nessa temporada já foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu a final do Campeonato Mineiro e vem sofrendo na Copa Sul-Americana. Então, querendo ou não, por mais que a austeridade foi muito bem falada sobre a gestão do Ronaldo Fenômeno e o Pedro Martins à frente aí como executivo de futebol, ficou muito incoerente as falas, porque as entrevistas e as coletivas sempre falavam que porque o Cruzeiro, como foi roubado, passou por um momento difícil aqui no ano de 2019, né, com o rebaixamento e depois passando ali 3 anos na Série B, com o roubo todo que aconteceu, eles colocavam esse como um caminho A do passado, onde o Cruzeiro gastava sem poder, fazia contratações sem poder, com um caminho diferente que eles estavam tomando, onde eles não queriam gastar muito. Uma característica muito forte do Pedro Martins, essa gestão do Ronaldo, era fazer contratações por empréstimo com opção de compra. É legal, porque não gasta, né, muito ali na transferência, porém, você não consegue contratar bons jogadores de alto nível. O Cruzeiro trouxe vários nomes, vários jogadores renomados. Gilberto, né, o Wesley era o destaque do Palmeiras ali, Rafael Cabral, são jogadores de nome, mas aqui não deu certo. Talvez pelo momento, pela situação do Cruzeiro, mas também às vezes pela análise e estratégia do que foi feita pela direção do Cruzeiro. Enfim, é um Pedro Martins que parece coach, vai sempre falar lindas palavras, mas o discurso muitas vezes não condiz com a realidade do que foi aqui no Cruzeiro. Talvez no Vasco pode ser interessante, porque o Vasco necessita disso no momento, né? Porque já pegou o dinheiro, gastou demais de forma errada, talvez agora pode dar uma acertada e dar aquela planada no voo aí. Valeu, pessoal, um grande abraço para vocês, esse é um resumão muito grande aqui, desculpa por ter falado demais, mas tentei trazer mais detalhes do que foi nesse Cruzeiro com o Pedro Martins aqui. Boa sorte para vocês aí, boa sorte pro Vasco, time grande do futebol brasileiro, continua na elite aí, se Deus quiser, junto com o Cruzeiro. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau. Valeu, Valdir, muito obrigado. Inclusive, quem quiser acompanhar mais informações do Cabuloso, dá uma olhada lá no canal do nosso parceiro Valdir Virgão, Cruzeiro, aqui no YouTube, pode seguir ele também no Instagram. Valeu, Valdir, muito obrigado. Vamos aqui ao breve currículo do nosso mais novo diretor executivo, que só tem 36 anos de idade, ele é muito jovem. E o currículo dele é o seguinte, ele chegou no Cruzeiro para substituir também o Alexandre Matos, que havia deixado o Cruzeiro para arrumar para o Atlético Paranaense. E, inclusive, é daí que sai aquela situação do Vitor Roque. O Alexandre Matos sabia o contrato frágil que o Vitor Roque tinha no Cruzeiro e, ao chegar no Atlético Paranaense, viu essa fragilidade. O Vitor Roque começa arrebentando no Campeonato Mineiro e ele paga a multa e tira o jogador do Cruzeiro e leva para o Atlético Paranaense. Depois vende o jogador por uma fortuna para a equipe do Barcelona. Isso caiu muitíssimo mal lá em Minas Gerais, tá bom? E o currículo do nosso novo diretor executivo é o seguinte: é formado em administração e tem MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Ele trabalhou como diretor de futebol na Ferroviária entre 2017 e 2018 e depois teve um retorno em 2020. Foi gestor do Departamento de Informação no Atlético Paranaense entre 2013 e 2017 e foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Ele foi contratado pela 777, segundo apurou o GE, por ter um perfil mais low profile, ser um cara que trabalha mais de forma coletiva e é mais assertivo no mercado. A leitura que é feita no Vasco é que tanto o Paulo Brax como o Alexandre Matos gastaram demais no mercado, são mais de 240 milhões de reais investidos e o Vasco competiu muito abaixo do tamanho do investimento. Foi gasto muito recurso em jogadores que hoje sequer são titulares e outros que já até deixaram o Vasco, como o Luco Orediano,
Manu Capasso, que está emprestado aí para o Olímpia do Paraguai. Tem gente aí que talvez nem lembra do Capasso, mas foi gasto nele mais ou menos 8 milhões de reais, tá bom? Puma Rodrigues está encostado no elenco hoje, que custou 10 milhões e por aí vai, tá bom? E aí qual é a leitura? O Ronaldo no Cruzeiro é uma SAF muito diferente do Vasco. Eles estão na linha de que pagar as dívidas do Cruzeiro, levantar e aumentar as receitas do clube e ir pagando a dívida e no longo prazo começar a subir o Cruzeiro de patamar. O Cruzeiro foi campeão de passada e de braçada na Série B de 2022. Em 23, o Cruzeiro teve um campeonato quase que inteiro tranquilo. Na reta final, depois de um bom primeiro turno, o Cruzeiro deu uma arriada, mas ainda assim se recuperou e conseguiu classificar-se para a Sul-Americana. Foi a final do Campeonato Mineiro, tanto nesse ano como no ano passado. Então, a leitura que é feita pelo Ronaldo, por não ter o demitido e mantido até hoje, e dentro do Vasco, é que ele conseguia fazer, entregar um resultado até que positivo para o que era possível de investimento do clube naquele momento. Inclusive, vocês ouviram o Valdir Virgão falando que uma estratégia muito utilizada lá no Cruzeiro é pegar jogadores por empréstimo com opção de compra. Se fosse bem, o Cruzeiro se comprometia a comprar. Só para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro ano passado gastou 36 milhões de reais. O Vasco gastou mais de 120 milhões na primeira janela, fora o que foi gasto na segunda janela, tá bom? Então, o Cruzeiro teve uma temporada bem melhor que a do Vasco, apesar de nessa temporada ter sido já eliminado para o Souza da Paraíba, ainda na primeira fase da Copa do Brasil, tá bom? Então, esse é o pacote do nosso mais novo diretor executivo, Pedro Martins. Para finalizar, o Paulo Salomão foi referendado como o segundo representante ali da associação para compor o grupo das 7 cadeiras do Conselho de Administração da SAF, tá? E o Paulo Salomão deu um depoimento importante na reunião do Conselho Deliberativo hoje, que ele tomou posse como um desses conselheiros. Vamos ouvir aqui um trecho do que disse o Paulo Salomão em entrevista no Conselho Deliberativo sobre a questão do contrato de confidencialidade. Eu tenho muito orgulho na qualidade de representar a associação. Foi nesse sentido que expressei esse sentimento. Não represento a SAF e nem a 777. Sou representante da associação, que é centenária. Concordo plenamente com a questão da transparência e indignação, mas não posso ser leviano de dizer que vamos conseguir abrir o contrato. O Poder Judiciário já disse que o contrato pode ser sigiloso. Pleitear a abertura do contrato podemos fazer. Contudo, uma vez que ele é sigiloso e o Poder Judiciário entenda que ele não pode ser aberto, a gente, infelizmente, não vai conseguir fazer. Eu gostaria muito que isso acontecesse. O compromisso de defender a associação e seus interesses faremos de forma proativa. É a minha forma de agir. Assim que deve ser feito esse tipo de situação. Beleza? Então tá feito o registro. Essas são as primeiras palavras do Paulo Salomão, novo representante do Conselho de Administração da Associação no Vasco. Tá bom? Pedrinho e Paulo Salomão representam o Vasco no Conselho de Administração. Josh Andres, Steve Pasco, Nicolas Maia e mais 2 que me fugiu o nome agora, são os outros 5 integrantes que representam a 777. Somado essas 2 pessoas, compõem o Conselho de 7 e 5, né, para 2. Vocês sabem que sempre a 777 vai decidir aqui, beleza? Então é isso, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E piada interna. A rapaziada do grupo de membros, a gente deu altas gargalhadas. A culpa é de vocês, seus canalha. Eu estar gravando vídeo só agora de noite. Tô preso naquele grupo desde 5 horas da tarde. O Vasco acabou, meu. Tamo F. É isso. 1, 2, 3. Futebolaço, tamo junto, família. E a galera que é do grupo de membro, comenta aqui embaixo nos comentários. Meu irmão, que a gente lembrou de jogador ruim da história do Vasco aí no século XXI. Meu Deus do céu, mano.
É sofrimento demais, mano. O Vascaíno tinha que ir pro céu direto, mano. Tá maluco.